Estamos de volta com bate-papo esportivo e agora eu tenho uma dica para você que se preocupa em melhorar a sua qualidade de vida. CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No CROT, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. E o técnico Thiago Largue falou sobre a derrota de ontem. Vamos conferir aí. A gente deixa de somar ponto, né? Acho que pelo menos era um ponto que a gente estava somando aqui. Ainda que tivemos várias chances claras, ainda 1-0 de fazer o segundo. Acho que ficou bem claro aí, os melhores momentos devem mostrar quantas chances a gente teve aí de fazer o segundo gol. Isso foi muito claro. Mas perder da forma que perdemos ali num pênalti que não existiu, a gente lamenta por isso. Pelo menos podia termos levado um ponto para cá. Ô Paulo, o que chamou atenção nessa entrevista do Thiago ontem, além, claro, dele colocar sempre a situação da arbitragem, que o gol não era para ter sido pênalti e tal, mas ele falou no momento que ele gostou do Atlético, que o Atlético jogou bem, que o Atlético conseguiu lidar com a situação. E o que a gente viu ontem foi o Atlético no segundo tempo levando um sufoco tremendo e ficou só imaginando, é agora que vai levar o gol de empate. E ainda leva o empate, leva a virada. Você gostou do time como ele gostou? Nem um pouquinho, não sei que jogo que ele viu, né? Os melhores momentos, lógico, o Atlético teve para matar o jogo, teve oportunidade. Mas faltou categoria, né? Eu acho que a tirada do Gustavo Blanco, faltavam 8 minutos para acabar o jogo. Para que ele vai me tirar o Gustavo Blanco? O Gustavo pediu para sair, segundo ele, até na coletiva dele. Mas mesmo assim, será que não dá para o jogador dar um gazinho e segurar um pouquinho mais? 5 minutos. Novinho, né? Ele é novo, né? Um garoto novo, segura um pouquinho, né? Eu não sei, cara. Eu acho que o Atlético tem que colocar algumas peças de reposições, sabe? Ter mais opções. O Atlético tem que contratar mais gente. Sabe, o Ricardo Oliveira isolado lá na frente, não pegou na bola no segundo tempo. É uma coisa absurda, alguns jogadores jogando muito abaixo. O Casares não tem ninguém que tire o lugar dele. Quem vai tirar Casares vai botar quem? Né? O Otero também é outro. Né? O que salvou ontem lá foi o Luan, que correu muito, Gustavo Blanco. Né? E esse menino Brêmio até foi bem, ele foi mal ali naquele lance final, que eu acho que não podia ter dado o bote ali. Mas, enfim, o Atlético não tem muitas peças para repor. Eu acho que o Atlético tem que mexer nesse plantel ainda, se quiser chegar em algum lugar nesse Campeonato Brasileiro. E o pior, né, Guilherme, é que aí pela primeira vez vem uma sequência dessa aí que o Thiago vai ter que segurar a onda agora, porque são 3 derrotas seguidas. É a final do Mineiro, é a Copa Sul-Americana e a estreia do Brasileiro. E agora? Pesa, né? Com certeza pesa. Por mais que o Atlético tenha jogadores de muita experiência, isso dá uma balada no grupo. Mas é papel aí de quem? Do goleiro Vitor, de chamar a responsabilidade, do próprio Ricardo Oliveira, né? O treinador que não tem tanta experiência como técnico e a gente não sabe, de fato, qual é a conversa no elenco, porque ele tem a alcunha de interino, mas ele faz o papel de treinador. Ele é o treinador do Atlético. Mas agora é hora do elenco se fechar e tentar mudar esse panorama, que de fato é muito ruim. 3 jogos, 3 derrotas, sendo que 2 dessas derrotas foram consideráveis na estreia da Sul-Americana, um campeonato importante, e a perda do Mineiro. Perder para o Vasco, eu vou falar, perder para o Vasco fora de casa não é anormal. O que a gente fala, Pio, tipo, ele perdeu 3 campeonatos, né? Mineiro, a Sul-Americana e... mas ele também não pode computar só para ele. O futebol do Atlético é muito abaixo. O futebol é muito abaixo. Isso aí não tem como discordar de você. Você falou, não é a derrota em si. O problema é o futebol. Exatamente. É a forma como joga. Justamente, o Atlético não tem jogado bem e não é de hoje. E eu vou pedir para o Alexandre mudar um pouco a ordem aí, Alexandre, já que o pessoal está falando da qualidade aí, porque não é só a gente que ficou chateado, não. O presidente do Atlético também ficou chateado com o que ele viu dentro de campo. E ele tuitou, demonstrou aí para a torcida atleticana, aí que ele colocou lá, estou muito triste, quem não estaria com essa virada? Faltou tudo, principalmente competência. Falta competência de todo mundo, inclusive do Sérgio Sete Câmara. Pois é, ele deu o recado direto ali, Paulo, mas quando ele fala faltou competência, faltou tudo, é só dos jogadores? Não, de todos, né? Eu acho que todos na derrota tem que estar lá. Parcela do treinador, parcela
comissão técnica, diretoria e jogador, principalmente, né? Que jogam, que estão lá dentro de campo. Agora, é óbvio que as opções do treinador é que às vezes discorda de alguns jogadores. Isso acontecia na minha época também. Pô, esse time, o cara tá botando o time errado, não é esse o time que tem que jogar. O jogador sente isso. E quando o treinador não capta essa situação do plantel, aí o treinador se perde. E eu acho que está começando a acontecer com ele. Bom, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Ana. Vamos lá enviar mais abraços. Lembrando, gente, como tem muitas mensagens e muitas participações, eu tento sempre aqui mandar um abraço para vocês pela participação. Um abraço para Davidson do Nova Suíça, Jairo Fernandes de Sarzedo, Pastor Luciano Oliveira, Fábio Inácio de Sá e Eric do bairro Serra. Tem uma pergunta para você, Paulo. Quem faz é o Rodrigo do Sion, que é o seguinte, ele quer saber se com esse time do Galo, com o time do Galo desse jeito, se não era melhor colocar os meninos da base para jogar. Não, nem tanto também, né? Porque a responsabilidade ali é dos jogadores que vieram, que foram contratados, que ganham super bem para isso, né? Eu acho que o problema está aí em o treinador, ontem, o Thiago Lag, deixou o Elias até o fim do jogo. Gente, o Elias não está jogando nada há muito tempo. Casares não pegou na bola ontem. Quer dizer, você tem que ter alternativa para mudar. Coragem, chega e tira o cara. Tira no intervalo para mexer com o brilho do jogador. Sabe? Não pode ficar o jogador ficando jogando 90 minutos, se escondendo do jogo o tempo todo, não pegando na bola, mal fisicamente, mal tecnicamente, e o cara continua no time. Se não tiver peito, então ele não serve para ser treinador do Atlético. E, Leandro, existe isso mesmo? Que alguns, nas redes sociais tem muita gente falando isso que o Paulo falou, que o Elias não sai do time porque o treinador não tem coragem, usam esse termo, e ele é um jogador de cadeira cativa. Existe isso mesmo? Aquele jogador que, mesmo não jogando nada, é o preferido e ele fica jogando? Tem, claro que tem. Isso sem dúvida. Mas eu vejo o elenco do Atlético tem uma deficiência muito grande. Eu falo de jogador de qualidade, mas o Paulo citou muito bem. O Otero, a bola parada. Sensacional. Só que o Ricardo Oliveira fica lá na frente sozinho. Cobra-se muito do Ricardo Oliveira. A bola não chega, Paulo. Não chega. Não chega no Ricardo Oliveira a bola para ele chegar e finalizar. O Ricardo Oliveira está correndo muito. Saindo, eu vi o time do Atlético todo atrás, no campo defensivo. O Ricardo Oliveira atrás. Então, o Elias, ele não sabe se ele marca ou ele sai para jogar, para jogar. E aí, tem essa definição. O Casares lá aberto do lado esquerdo, marcando junto com o Fábio Santos. Então, não tem como, tem que ajeitar o time. Vem cá, vamos jogar ou com 3 zagueiros, ou com 2 volantes, ou 3 volantes. Não sei, tem que definir essa situação, porque não tem como o Ricardo Oliveira fazer gol. Vai cobrar do Ricardo Oliveira fazer gol? O que vem do Atlético agora é só a bola parada do Otero. É o que tem. Se não tiver essa bola parada do Otero, já era. E as laterais Acabou. do Atlético também. Patrick, próprio Fábio Santos, que eu Tá gosto chegando agora dele. o Emerson, que vem da Ponte Preta, que serviu a categoria de base da Seleção Brasileira, que pode ser um reforço, né? Pode ser, vamos aguardar, mas eu acho que o Atlético todo tem que rever um conceito de jogo. Eu acho que o Thiago Lag tem que dar uma mexida nesse time, né? Não estou falando que vai ser o certo, não, mas para dar uma modificada para o brilho deles, sabe? Voltar aquele negócio de competir dentro do grupo, porque eu estou vendo que o Atlético não tem competição nenhuma. Quem é reserva, quem é titular, é titular. Mas, Paulo, qual é as peças que vai mudar do Atlético? Mas tem que dar oportunidade, cara, porque senão o Atlético não vai chegar em lugar nenhum de novo. Tá ruim do jeito que tá, então tem que dar uma chacoalhada no Tem grupo, que dar uma né? chacoalhada, mexer alguma coisa. Porque se o Atlético continuar nessa batida, cara, pode perder até pro Ferroviário lá agora, quarta-feira. Não digo 4x0. 4x0 eu acho que é impossível o Atlético fazer isso. Mas o Atlético tá nessa... Nós vamos falar daqui a pouquinho desse jogo contra a Ferroviário, mas antes, eu tenho um recado para você que se preocupa aí com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Bom, e voltando ainda só para a gente poder centralizar um pouco ainda sobre essa história dos próximos jogos do Atlético, a gente tem aí a arte que mostra pra gente aí o próximo jogo do Atlético, local, hora, coloca pra gente aí. Quarta-feira, 9h45, contra o Ferroviário, jogo de volta.
Paulo, abriu 4-0 no primeiro jogo, é uma larga vantagem. Não vai contar com o Casares, que teve um problema na posterior da perna, já veio para Belo Horizonte. Fábio Santos, com o corte na cabeça, também voltou para Belo Horizonte. Já não tem o Léo Silva, não tem o Adilson. E, além disso, pode aí haver uma mescla no time, pode entrar com o time com algumas reservas. Mas é um jogo que a gente já falou em outras ocasiões aqui, pela disparidade dos dois times, obrigação do Atlético fazer um bom papel lá, né? Com certeza. Não vai ser fácil, não. Pensa que jogar lá é difícil. Não é porque esse time de Série D, né, que vai ser um jogo fácil, um jogo muito difícil, corrido, luta sempre. Agora, eu gostaria de ver um time alternativo, né, para a gente ver alguns outros jogadores também, né? Até porque estão numa sequência, esse time que está jogando, poderia descansar alguns jogadores. Eu acho que seria importantíssimo até para o Thiago analisar melhor o plantel que ele tem na mão, os jogadores que estão na reserva. E eu acho que o principal que a gente vê nas conversas aí, Guilherme, é que a torcida do Atlético está muito ansiosa para ver Adilson, Gustavo Blanco e Elias. Porque se o Elias não vai sair do time, mas que ele mude de posição e jogue mais avançado, porque falta ao time do Atlético uma marcação mais efetiva quando ele está jogando. Porque ele não está conseguindo jogar ali como um volante de marcação, né? E falta transição, né? Acho que o mais importante do Atlético é justamente isso. Tanto é que o Ricardo Oliveira fica isolado lá no ataque. Talvez se der mais uma dinâmica de jogo, uma liberdade para o Elias, como ele já jogou até no próprio Flamengo, no Corinthians, dá aí para o Blanco e para o Adilson os papéis de marcação, né, de correr mais atrás do adversário, e deixa o Elias ali para auxiliar o ataque, auxiliar o próprio Luan, dar uma mobilidade mais para o meio-campo. E a gente estava falando de fato novo, né, Paulo? O momento é esse, já que não vai contar com esses jogadores importantes, o próprio Léo Silva, o Fábio Santos, o Casares, é a hora de dar uma chacoalhada no grupo. E como é que se dá essa chacoalhada no grupo? Colocam outros jogadores para jogar. O Atlético fez uma boa vantagem no jogo de ida contra o Ferroviário e agora é dar oportunidade para esses jogadores aí para ver se eles mostram um bom papel, têm um bom desempenho para virar opção aí para o Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro também volta a campo no meio da semana, não pelo Brasileiro. Mudou a chave e aí joga pela Libertadores. Vamos dar uma olhadinha aí. Aí, ó, na quinta-feira, jogo apertado lá no Chile, 9h30 da noite. Leandro, dá para dizer que se perder o Cruzeiro pode dar adeus à Libertadores? Não? Eu acho que adeus não, tudo depende do outro jogo também, né? Do jogo da chave, né? Tem isso também. Mas é um jogo fundamental, um jogo muito importante para o Cruzeiro. Eu acho que independente do outro jogo, o Cruzeiro tem que fazer a parte dele. Eu acho que se ele quer alguma coisa nessa competição, que o torcedor tanto almeja aí, né, que é a Libertadores, o Cruzeiro tem que ir lá, encarar com seriedade e ir em busca da vitória. E depois já tem um jogo de volta que é dentro da casa com o próprio adversário que vai jogar lá. Então acho que o Cruzeiro tem que encarar esse jogo como um jogo mais importante até então. E que serve como um alento, Guilherme, que sempre que o Cruzeiro teve num momento de pressão, aquela coisa que o Mano teve que cobrar, o time respondeu dentro de campo. A gente viu isso depois do primeiro jogo da final, houve aquela turbulência durante a semana, todo mundo colocando que o Cruzeiro, nos momentos decisivos, não tinha apresentado bom futebol. O Mano chamou na responsabilidade e o time reagiu. Você acha que isso pode acontecer de novo na quinta? Acho que sim, o Cruzeiro tem qualidade para isso. Eu não só acho, como tem que acontecer. Se não acontecer, para mim, o Cruzeiro dá um passo enorme para ficar fora pela primeira vez de uma sequência pós-fase de grupos da Copa Libertadores. Esse jogo contra a Laú é extremamente importante. O Cruzeiro pega um adversário que vem de derrota num clássico, num jogo importante lá no Chile, perdeu de 3-1 para o Colo-Colo, grande rival da Universidade de Chile, um jogo em que 2 jogadores da própria equipe brigaram dentro de campo, o Bolsejur com o Pinilha, né, um lateral com um atacante, eles chegaram a dar peitada e cabeçada um no outro dentro de campo. Então isso já mostra que o grupo ali tem problemas sérios de relacionamento, isso querendo ou não dá uma quebrada no elenco. Então a hora do Cruzeiro ganhar e ganhar bem para se firmar no grupo é agora. Um tropeço, até mesmo um empate, complica aí muito a situação do time do Mano aí nesse grupo 5 da Libertadores. E nós vamos chamar a Ana Cláudia, mas antes de chamar a Ana Cláudia para ela poder colocar as últimas participações, a gente tem mais uma dica para você e também para a diversão dos seus filhos.
Agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central, enquanto seu filho se diverte. E o Mercado Kids tem também um espaço para eventos, onde você pode comemorar o aniversário do seu filho com muita alegria e diversão garantida. Vá conhecer o Castelo do Mercado Kids. Fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. Vamos então com Ana Cláudia, a última participação do pessoal de casa, Ana. Isso aí, vamos enviar os últimos abraços de hoje. Abraço para Gesiel de Ibirité, Renan Oliveira, Thiago Rodrigues e Everton Mello. Alguns comentários. O Paulo França. O Atlético teve uma chance de ouro nas mãos e deixou escapar por incompetência. Estes pontos vão fazer falta ao longo do campeonato, por mais jogadores como Luan, Ricardo Oliveira e Blanco com vontade e espírito de equipe. Antônio de Lagoa Santa. Curtia e aprovava o trabalho do Thiago Largue, mas ontem, além de demorar a substituir, fez mal e ainda foi muito infeliz ao elogiar o Elias. Daniel Amaral de Santa Mônica. Parabéns pelo programa. Quero parabenizar também o América pela vitória. Poderia ter entrado Marquinhos e Judivan no segundo tempo, mas tá bom. E também ele está insatisfeito com o Mano não tirar Egídio e Henrique do Cruzeiro. Maria Alves de Betim, diretoria omissa essa do Galo. Roger Guedes não deveria nem passar na porta do CT e fora Elias. E para finalizar, uma pergunta para o Leandro, quem faz é o Luiz Melo do Buritis, que é o seguinte, Leandro, o que você achou do Rafael Marques? Ele está indo para o Vitória e ele comentou aqui que o Rafael Marques é muito limitado. Por hoje é só e até amanhã, pessoal. Oi, Luiz. Boa tarde. Eu acho que o Rafael Marques está indo para o esporte, se eu não me engano, né? O Vitória, entendeu? Eu acho que a torcida não gosta muito do Rafael Marques, né? Jogou só em time grande, mas eu acho que se for pro bem dele, para ele ir para lá, ser feliz pro esporte lá e segue a vida dele. Não vai fazer falta pro time do Cruzeiro pelo que ele desempenhou aqui, né, o Rafael Marques, né, Guilherme? Tem jogador que dá certo no clube e tem jogadores que não dão certo. Não é culpa do jogador, talvez é o próprio esquema do treinador. Não é porque o Rafael Marques é ruim, ele não encaixou no tipo de jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro não joga bem quando o Rafael Marques está em campo, mas não é por isso, né? Se ele for para o esporte, ainda não está confirmado, o esporte já pela segunda vez no ano mostra interesse no Rafael Marques, não tem nada garantido, as negociações estavam bem em andamento aí, e é como o Leandro falou, se não deu certo aqui, um abraço para ele, que ele fique bem lá no esporte ou em qualquer outro clube que ele vá. Final de programa, Guilherme, valeu pela sua participação. Mais, Paulo Roberto, Abraço. Valeu, capitão, Leandro, abraço. Pessoal, quem perdeu um trecho do programa tem reprise hoje às 7 horas da noite, temos encontro marcado amanhã, 1h da tarde, aqui na TV Horizonte. Uma boa tarde a todos, até amanhã.